Boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade de 3 drogas antivirais sobre o herpes vírus bovino tipo 1, 2 e 5 em cultivo celular. Os tipos de herpes vírus bovino. Temos que lembrar que são vírus de DNA de cadeia dupla linear que possuem um capsídeo de simetria icosaédrica e um envelope lipoproteico. Lembrando também que esses vírus vão se estabelecer no hospedeiro e reativar infecções latentes, e é isso que lhe confere manutenção na natureza. Então vamos aos 3 tipos do herpes vírus bovino. Lembrando que o tipo 1 é associado a doenças respiratórias, como rinotraqueite infecciosa bovina, conjuntivite, vulvovaginite, balanospostite postular infecciosa, infertilidade transitória e abortos. O herpes vírus tipo 2 é associado a mamilite herpética bovina, doença vesicular e erosiva do úbero e tetos, que acomete principalmente vacas leiteiras de primeira cria. E o herpes vírus bovino tipo 5, que é o agente da meningoencefalite herpética, doença geralmente fatal em bovinos jovens e que a gente vê muito na Argentina e aqui no Brasil. Vamos aos fármacos. Ao aciclovir e o ganciclovir, que são análogos de nucleotídeos cujas moléculas consistem de uma guanina associada a uma molécula similar de um açúcar acíclico. Ambos são fosforilados por quinases virais, a monofosfato, timidina quinase e a fosforotransferase, respectivamente, e em seguida por quinases celulares, a trifosfato. A ação desses antivirais é mediada pela sua incorporação na cadeia nascente de DNA viral, impedindo que o DNA polimerase dos herpes vírus complete seu ciclo catalítico. E por fim, o terceiro fármaco, que é o fosfocarnet, que é um análogo sintético do pirofosfato que, uma vez incorporado na cadeia de DNA pela polimerase, impede que essa enzima complete seu ciclo catalítico. Também foi visto e demonstrado que o aciclovir foi pouco ativo frente ao herpes vírus bovino e ao herpes vírus felino 1. Observaram que houve redução no número de placas produzida pelo herpes vírus equino in vitro pelo fosfocarnet, que varia de acordo com a cepa ou isolado. Esse antiviral foi ainda associado à redução do número de tamanho e de placas produzida pelo herpes vírus bovino 1 in vitro, sugerindo-se que o fármaco possa ser utilizado em vivo. A atividade do fosfocarnet contra o herpes vírus bovino 1 também foi testada em embriões bovinos in vitro, nos quais inibiu a replicação viral na concentração de 400 microgramas. Apesar de alguns estudos demonstrarem a atividade viral dos fármacos de uso humano contra herpes vírus bovino in vitro, pouco se sabe sobre a eficácia desses antivirais frente a esses vírus, não existindo formulações disponíveis para o tratamento de infecções herpéticas para essa espécie, principalmente devido ao custo. Por essa razão, inicialmente investigou-se a atividade antiviral in vitro desses 3 fármacos utilizados para o tratamento de infecções herpéticas humana frente ao herpes vírus bovino tipo 1, 2 e 5. Materiais e métodos utilizados no estudo. A atividade in vitro do aciclovir, ganciclovir e fosfocarnet foi testada frente ao herpes vírus bovino tipo 1, 2 e 5, em células de cultivo, pelo teste de redução do número de placas. Inicialmente, utilizando-se doses crescentes do ganciclovir, aciclovir e fosfocarnet. Investigou-se a toxicidade desses fármacos pelas células MDBK e EP2, determinando-se a dose tóxica para 50% das células e, posteriormente, a atividade antiviral de cada fármaco foi testada in vitro frente ao herpes vírus 1, 2 e 5 em células de cultivo, pelo teste de redução do número de placas. Sobre as células e vírus. As células de linhagem do rim bovino, MDBK, e de linhagem EP2, cultivadas em meio essencial mínimo, foram suplementadas com 5% de soro equino ou soro fetal bovino. Foi adicionada também penicilina e streptomicina.
foram utilizadas para amplificação e quantificação dos vírus, ensaios de placas e testes de citotoxicidade. As células MDBK foram usadas para o herpes vírus bovino como para o vírus da diarreia bovina. Células EP2 como usada para os vírus de herpes simples. As cepas do herpes vírus bovino 5, 2 e 1 foram testadas quanto à sua sensibilidade aos 3 fármacos. E a cepa Ginger da diarreia viral bovina e a cepa COS do herpes vírus simples foram utilizadas como controles negativos e positivos, respectivamente, pela sensibilidade viral dos fármacos. Bom, então, continuando os materiais e métodos, eu vou falar sobre os fármacos. Foram 3 fármacos antivirais comerciais que são utilizados para o tratamento de infecções por herpes vírus humano. O aciclovir ele foi utilizado na concentração de 1 mg por ml de solução salina. O ganciclovir foi utilizado com solução salina 0,5% de DMSO e o foscarnet foi utilizado com água ultrapura. Para o teste de viabilidade das células, foi utilizado o teste de redução de microcultura por tetrazóleo, que consiste, as células viáveis com metabolismo ativo, elas convertem o tetrazóleo em um produto de coloração roxa, enquanto que as células mortas não. Por isso que no canto direito da placa a gente tem uma maior concentração de células viáveis. Então as células elas foram incubadas por 24 horas a 37 graus centígrados em estufa de gás carbônico, com as diluições seriadas dos 3 antivirais e também dos controles. Nesse momento, só com um fármaco. Após 24 horas, eles removeram o sobrenadante e adicionaram o tetrazóleo. E daí incubaram por mais 24 horas. Depois, eles removeram o tetrazóleo e adicionaram DMSO. O DMSO ele é utilizado como solvente porque ele solubiliza tanto moléculas polares quanto moléculas apolares. E daí eles incubaram por mais 15 minutos a 37 graus sobre agitação constante e o sobrenadante ele foi passado por uma nova placa onde foi medido em leitor ELISA em 550 nanômetros. A porcentagem das células viáveis para cada concentração do fármaco, elas foram utilizadas para o cálculo da concentração citotóxica para 50% das células, que é aquele CC50 que a gente ouve falar, né? Eles consideraram como tóxica aquelas concentrações de antiviral onde a viabilidade das células foi inferior a 80%, ou seja, só 20% de células viáveis, então foi considerado como tóxico aquela concentração de antiviral. Da atividade antiviral in vitro, foi utilizado o teste de redução do número de placas virais, com o herpes vírus humano como controle positivo e o vírus da diarreia viral bovina como controle negativo. As células elas receberam 1 ml de meio com as concentrações do antiviral e depois elas foram incubadas por 1 hora, retiraram o sobrenadante, fizeram lavagem. E do que sobrou nas plaquinhas, eles fizeram uma contagem com lâmina milimetrada. O cálculo da porcentagem de inibição da replicação viral foi feito com o número médio das placas virais nas cavidades com antiviral, dividido pelo número médio das placas virais nas cavidades sem antiviral. E o índice de seletividade ele foi usado para avaliar a segurança do fármaco. Por quê? Porque ele é a relação entre o CC50, que é a dose tóxica, obtida no teste do tetrazóleo, sobre o EC50, que é a dose de antiviral que reduz 50% da replicação num viral. E que esse foi calculado por regressão linear. E quanto maior o valor do índice de seletividade, maior a diferença entre esses dois fatores, entre a dose tóxica e a dose do antiviral, então mais seguro é o fármaco para uso. Dos resultados. No teste do tetrazóleo, eles verificaram que todas as concentrações dos antivirais testadas resultaram em uma viabilidade celular acima de 80%, menos em 500 microgramas por ml. Aí eles optaram por utilizar as concentrações de até 200. Da porcentagem de inibição da replicação viral, eles constataram que o foscarnet
inibiu completamente a formação dos 3 vírus testados na concentração de 100 miligramas por ml. 100 microgramas por ml, perdão. Nos 3 aqui. Da citotoxicidade dos antivirais para os cultivos celulares, com o herpes vírus humano, todas as concentrações testadas do aciclovir e as concentrações do ganciclovir, e só a concentração de 75 e de 100 microgramas por ml do Foscarnet inibiram completamente a formação das placas virais. Eles não apresentaram os dados sobre isso, mas eles também relatam que nenhuma das concentrações dos 3 antivirais testadas inibiu a replicação do vírus da diarreia viral bovina, o que comprova que foi um teste bem específico só contra o herpes vírus. Então vamos ver no que a literatura já publicada concorda com os resultados encontrados pelos autores nesse artigo. O Foscarnet foi o fármaco que apresentou os melhores resultados frente ao herpes vírus bovino do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 5, sendo o único que na concentração de 100 microgramas por ml inibiu completamente a formação de placas pelos 3 herpes vírus de bovinos testados. Além disso, os valores de EC50 foram inferiores aos do aciclovir e ganciclovir para o herpes vírus bovino do tipo 1 e do tipo 5, apresentando índice de seletividade superiores para os 3 vírus. Para o herpes vírus do tipo 2, o ganciclovir apresentou um valor de EC50 mais baixo que o Foscarnet. O valor de índice de seletividade, no entanto, foi superior para o Foscarnet, indicando que seria mais seguro para os estudos em vivo com esse vírus. Além disso, o ganciclovir somente pode ser utilizado por infusão intravenosa, o que dificultaria a formação de pomadas de uso tópico na glândula mamária de fêmeas bovinas. A aplicabilidade de fármacos antivirais para o tratamento de infecções herpéticas em bovinos é passível de questionamento, sobretudo pelo seu alto custo, mas o tratamento da mamilite herpética pelo herpes vírus bovino do tipo 2 em rebanhos de alta produção e severamente afetados pode se constituir em alternativa economicamente justificável. Assim, o conhecimento da atividade antiviral de drogas disponíveis frente a herpes vírus animais pode contribuir para o delineamento de terapias experimentais e para o tratamento de algumas dessas enfermidades em situações especiais.